Olá pessoal, aqui é a professora Camila e hoje nós vamos falar novamente sobre o gênero textual crônico. Mas hoje vamos ver como esse gênero também está presente em várias questões que são aplicadas na prova do Enem. Bom, então vamos lá. Essa questão foi aplicada na prova do Enem de 2019. Diz o seguinte: menino de cidade. Papai, você deixa eu ter um cachorro no meu sítio? Deixo. E um porquinho da Índia? E ariranha? E macaco? E 4 cabritos? E 220 pombas? E um boi? E vaca? E rinoceronte? Rinoceronte não pode. Tá bem. Mas cavalo pode? Não pode. Mas cavalo pode, não pode? O sítio é apenas um terreno no estado do Rio, sem maiores perspectivas imediatas. Mas o garoto precisa acreditar no sítio como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele é exatamente o da festa folclórica, a bicharada toda e ele, que nasceu no Rio e vive nesta cidade sem animais. Bom, esse texto é do escritor e jornalista Pedro Mendes Campos. Ele foi publicado, nesse livro Balé do Pato e Outras Crônicas. E aqui a gente pode perceber que o escritor ele quis, com essa narrativa, dessa conversa do menino com o pai, ele usou esse jogo de frases, sempre puxando mais um animal. Pode isso? E esse animal? E esse? Retratando a criança, a criança faz isso sempre, começa com uma pergunta e outra, mas isso pode também? E brincou com essa realidade, que a criança, na verdade, ela quer ver o sítio dela da mesma maneira como as pessoas duvidam do céu, Então as pessoas querem fazer o céu, ninguém sabe como é o céu, mas todo mundo crê em alguma coisa, então quer que o céu seja exatamente do jeito que se acredita. E aqui ele faz essa brincadeira com essa conversa entre pai e filho, com essas frases meio que repetitivas que vão dando direcionamento para o texto e ajudam a fortalecer a ideia desse menino, que quer a todo custo formar o sítio dele no meio da cidade, mas ele quer formar o sítio dele cheio de animais, como tem que ser. Bom, mas vamos então para o questionamento da questão. Nessa crônica, a repetição de estruturas sintáticas, além de fazer o texto progredir, ainda contribui para a construção de seu sentido. A. Demarcando o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade. B. Opondo a cidade sem animais a um sítio habitado por várias espécies diferentes, revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio. D. Pondo em foco os animais como temática central da história narrada nessa prosa ficcional. E. Indicando a falta de ânimo do pai, sem maiores perspectivas futuras em relação ao terreno. Bom, então aqui nessa questão, ele quer saber essa repetição de estruturas sintáticas, O que o autor quis com isso, Como diz, ele quis progredir com o texto daquela forma, Utilizando aqui, papai, você deixa eu ter um cachorro? Daí daqui a pouco ele quer um porquinho, uma ariranha, um macaco, cabrito, pombas, boi. Então ele vai progredindo, essas relações aqui entre cada um dos animais e ele vai dando sentido a esse interesse do menino, Como ele deseja que seja o sítio dele. Então a partir disso, ainda de fazer isso, o que essas estruturas fazem, o que contribuem para a construção de sentido. Vamos pensar primeiro na A, demarcando o diálogo desenvolvido entre o pai e o menino criado na cidade. A gente pode pensar que tem sim diálogo entre eles, mas não parece que esse jogo de palavras, essa repetição, seja por isso, para demonstrar essa conversa entre pai e filho. Porque poderia ser de outra forma, Não precisaria necessariamente ter essa repetição. Então vamos deixar essa A de lado. B. Opondo a cidade sem animais a um sítio habitado por várias espécies diferentes. Então aqui teria essa relação que na cidade não tem muitos animais, no sítio, deveria ter várias espécies diferentes, Então quanto mais espécies tiver, mais parecido com um sítio está. Bom, até poderia ser, mas eu acredito que não é só isso que o texto quer mostrar. Então vamos para C. Revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio. Se a gente pegar aqui de novo a conversa desse menino,
ele mal deixa o pai responder. Então ele já vai ali, papai, eu quero isso, eu quero isso. O pai responde uma vez, deixa, eu quero isso, isso, isso. Daí não pode. Ah, mas se não pode isso, eu quero isso. Com isso a gente consegue retratar a nossa atualidade, né? Que a gente convive com a ansiedade o tempo todo. Então nosso pensamento é, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. A gente vive ansioso para querer sempre mais. Então talvez o autor aqui também gostaria de mostrar isso, né? Como as crianças desde novinhas já têm essa ansiedade de querer uma coisa, depois outra, tudo em um curto prazo de tempo. Talvez essa daqui faz sentido, né? Esse questionamento aqui da questão. D. Pondo em foco os animais como temática central da história narrada nessa prosa ficcional. Aqui já é mais difícil de a gente ver essa questão como verdadeira. Porque, na verdade, os animais, eles, né, são os elementos que o menino retrata. Mas não são eles que dão voz à história, né? Então, assim, poderia mudar aqui por plantas. Ele gostaria de ter uma plantação de alface, algumas árvores, né? A gente poderia ir para esses outros elementos que existem na natureza. Não seria esse o ponto, a temática central da história, indicando a falta de ânimo do pai, sem maiores perspectivas futuras em relação ao terreno. Aqui o pai, a gente não pode falar que ele tem uma perspectiva negativa ou não tem perspectiva, né? Porque ele retrata que ele tem um sítio e um terreno no estado do Rio. Então, assim, ele comprou aquele sítio pequenininho, né? Ele vai montar aos poucos, mas não diz que ele, não. Ele diz aqui sem maiores perspectivas, mas não diz que ele está desanimado por isso. Ele comprou aquele sítio, né? E, assim, dizer que ele não tem ânimo nenhum, também acredito que a gente pode descartar. E todas essas alternativas aqui, a C é a que mais se aproxima, revelando essa ansiedade. Que o autor, ele cria essa repetição. Eu quero um cachorro, eu quero um gato, eu quero isso, pode aquilo, para mostrar essa ansiedade da criança em conseguir montar aquele sítio dos sonhos. Essa ansiedade do menino em relação aos bichos é basicamente isso, retratar o quanto o menino sonha em ter um sítio dos sonhos dele, mas esse menino deseja, né, ter um sítio dos sonhos. E na cabeça dele, na realidade dele, o sítio deve ter vários animais, né, várias espécies. A resposta alternativa correta para esse texto seria a C, revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio. Bom, vamos para mais uma questão do Enem, a crônica. Essa questão ela foi da prova de 2014. Negócio. Grande sorriso do canino de ouro. O velho Abílio propõe às donas que se abasteçam de pão e banana. O que é o negócio? De cada 3 dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa recusa. Deus me livre não, hoje não. Abílio interpelou a velha. Não é o negócio? Ela concordou e, o que foi melhor? A filha também aceitou o trato. A dona Julietinha foi assim. E se chegou, não é o negócio? Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa a partir e cedinho saltou a cerca. Tal combinado. 2 batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. O vizinho espionou os dois, prendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. Crepúsculo, pum pum, 2 pancadas fortes na porta. Marido em viagem, mas não era dia de Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho repetiu. É um negócio? Diante da recusa, ele ameaçou. Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto, hein? Essa crônica aqui, né, a gente já consegue identificar esse humorístico, né? É do autor Dalton Trevisan. A gente consegue observar, né, como esse negócio, né, as vizinhas, as donas que eles falam aqui, as donas que aparecem aqui são as mulheres, né? As mulheres que casadas, né? Aceitam esse negócio aí, no caso, né? Tudo indica que seria uma visita, né? Uma visita que não é do seu marido e se comunicam através dessas batidinhas na porta, né? O vizinho, observando tudo isso, né? Também quis tirar proveito, né? Como assim? Então, pediu a mesma estratégia desse moço, né? Do seu Abílio. E como a
pessoa não queria esse negócio com ele ali, ele já, olha que eu conto, né? Você não quer, como que é assim? Você só quer o negócio seu Abílio e comigo não? Aí gera o humor dessa crônica. Bom, vamos ver o que o Enem questionou a respeito dessa crônica. Quanto à abordagem do tema, os recursos expressivos, essa crônica tem um caráter filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos, rico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança, cônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos, crítico, deprecia o que acontece nas relações de vizinhança, tático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. A gente consegue observar, né? A crônica utiliza muitos recursos expressivos, né? Então, ele utiliza ali essa repetição também, né? De frases, né? Esse qual negócio, né? É como se fosse expressão-chave para abrir a porta, né? Então, isso é legal, dá um teor mais político, a gente grava essa expressão e já fica esperando que vá falar, né? Também utiliza ali a batida na porta, 2 batidas, pum pum. Então, o texto utiliza bastante dessas características, né, expressivas, esses recursos. Caráter aqui, essa questão aqui, a gente consegue ver que a primeira alternativa, a filosófico, reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. Filosófico ali acredito que faltava mais conteúdo para ser filosófico, né? Então vamos deixar de lado a A. A B, lírico, relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. Não, e essa crônica não tá ali romantizada, não. Ela não tem esse teor lírico, né? De mostrar o bonito da vizinhança, como que acontece, não. Tem que a gente pode eliminar essa. C, irônico, apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. A gente pode, né, analisar essa malícia porque no final da crônica, né, o autor termina com essa fala, né, do vizinho falando: então você quer o velho e não quer o moço? Que eu conto, hein? Assim, e deixa a malícia, como assim? Né? Como assim? Você aceita o negócio do velho, mas o novo você não quer o negócio? Então tem esse jogo de palavras e a gente também consegue identificar, né, a ironia ali desse vizinho. C, ok. A D, crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. Vejo o texto como algo depreciativo, né? Na verdade, o autor está descrevendo um fato que acontece na vizinhança, né? Que tem mais o teor mais humorístico, né? Não crítico, ele não usa palavras duras para isso, né? Então, acredito que não tem esse teor crítico. E tático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. Tático aqui também fica um pouco fora de contexto, porque tem esse teor de ensinar, né? Algo que tem que aprender, né? Mais assim, dando uma lição de moral, alguma coisa assim. Então, basicamente, dessas alternativas aqui, a alternativa C, irônico, é o que apresenta o caráter desse texto, né? Então, a alternativa correta é a C, irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. Gente, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado das questões, né, que eu separei aqui para apresentar para vocês, sempre lembrando que para a gente conseguir identificar a alternativa correta das questões, o básico é ler o texto, ver qual é o gênero textual, lembrar das características desse gênero, principalmente interpretar como o autor trabalha o texto, né? Quais as características, as expressões linguísticas, os recursos linguísticos que ele utiliza. A partir disso, você começa a fazer a análise das alternativas. E aí você vai fazendo como a gente fez aqui, eliminando as questões, né? Vendo aquela que mais se aproxima à alternativa correta para aquele questionamento. Ter ajudado vocês. Desejo uma boa sorte para todos na prova do Enem. Tchau, tchau!